Amados, esse mês de fevereiro é um mês de oração. Em todo o ministério nós estamos voltados para a oração. E a palavra é uma palavra voltada para a oração. E é por isso que nós escolhemos esse tema para falarmos hoje sobre oração que Deus responde. E é importante que a gente venha aprender e atentar para esse assunto, para a prática da oração. E aqui nós estamos bem diante de um cenário que é importante nós voltarmos o nosso olhar para a situação que estava acontecendo nos tempos de Neemias. E entender que o nosso Deus, Ele está à procura de homens e mulheres como Neemias, que queiram se colocar na brecha, que queiram se colocar na posição, que queiram interceder, que queiram se colocar de joelho em jejum e oração por esta causa. E aqui nós vamos observar que lá em Ezequiel 22:30, o Senhor, Ele traz uma fala que Ele diz que Ele buscou, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. A gente vê aqui o próprio Deus procurando. Ele usa essa linguagem para que a gente venha entender. Não que Deus tenha que procurar algo como nós. Ele já sabe todas as coisas. Mas a linguagem é para que a gente possa entender que Deus procurou um homem que estivesse tampando o muro, que estivesse na brecha, que se colocasse na brecha perante o Senhor por essa terra, pelo povo de Israel, pela nação. E assim também o nosso Deus, Ele procura alguém que se coloque tapando o muro e na brecha perante Ele, pelo Brasil, pelo estado do Ceará, pela nossa cidade de Caucaia, pelo nosso bairro. Deus está à procura destas pessoas. E aqui nós vamos ver o contexto histórico. A cidade de Jerusalém, amados, ela foi destruída no ano de 586 a.C., quando as tropas do rei Nabucodonosor entrou na cidade, destruiu a cidade, destruiu parte do templo, ficou em destruição, em ruínas, levou todos os utensílios, os materiais sagrados, o que era de mais importante, e todos os nobres, a elite daquele povo foi levado cativo para a Babilônia. Vocês já sabem a história que eu já tenho falado várias vezes aqui. Foram levados cativos para Babilônia. E isso aconteceu porque o povo andava em desobediência. Deus já havia falado através de vários profetas, inclusive Jeremias e outros, Isaías, haviam falado que isso ia acontecer, mas eles não deram ouvido. E de repente, aquilo que eles achavam que não ia acontecer, aconteceu. Eles foram tomados de repente, e o grande império da época, de Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, os levou cativo para a Babilônia. A Babilônia, que hoje é o Iraque,
É isso? Então deviam estar no cativeiro durante 70 anos. Era o que Deus havia falado através do profeta Jeremias. Eles iam ser levados forçadamente, à força, contra a vontade. Iriam ficar por lá cerca de 70 anos. Por causa da desobediência. Mas o Senhor, Ele é bom e é misericordioso, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Queridos, nesse cenário que você pode imaginar, que a cidade foi saqueada, totalmente destruída, os muros foram fendidos, os portões queimados, o templo do Senhor foi profanado, levado os utensílios. Só ficou algumas pessoas da classe social mais baixa. Os doentes, os mais idosos, os que tinham defeitos físicos. Esse tipo de gente, os mais pobres, foram os que ficaram. E a cidade, ela ficou em ruínas, em total destruição, em tristeza e um cenário obscuro. Estava lá. E eles foram para a Babilônia. Passaram-se os anos na Babilônia. Muitos se reconstruíram porque Deus mandou que Jeremias escrevesse. Que eles casassem, prosperassem, construíssem, não parassem lá. Deus tinha uma obra a realizar na vida do seu povo lá. Já que eles não queriam se libertar onde eles estavam, da idolatria, agora Deus tira o seu povo da sua terra, da sua nação, e leva-os para o meio de um povo idólatra, para que lá eles fossem tratados. Olha como Deus trabalha. Mas em tudo Deus estava com eles. Deus permite que coisas assim aconteçam, para que nós venhamos nos ajustar. Porque a nossa vida espiritual, a nossa alma, a nossa salvação perante o Senhor é mais importante do que tudo. Passaram-se o tempo, uma primeira leva de grupo retornou. No ano de 537, veio alguns. E acontece, queridos, que em 516, o templo de Jerusalém, ele foi reconstruído, reorganizado, vamos dizer, passou por uma reforma, através de Esdras, contemporâneo de Neemias, esses dois homens de Deus. Mas ele traz o povo, Esdras, foi um líder que regressou com muitos judeus a Jerusalém. Isso já em 458. Já haviam passado 128 anos desde que eles foram para o cativeiro. Agora Deus levanta um homem para reconstruir o templo. Passaram-se mais anos. Agora Deus, ele vai levantar em 445 Neemias. Deus vai agora trabalhar através de Neemias. Mas como isso aconteceu? A gente leu nesse texto aqui que Neemias, ele teve um relato. Porque veio alguém chamado Anani, um de seus irmãos, e alguns lá de Judá. E Neemias perguntou: para aqueles que escaparam, os que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Ele perguntou como é que está lá. Só para você ter uma ideia, Neemias, ele não nasceu
lá em Judá. Ele não veio com o povo do cativeiro. Ele nasceu lá em Babilônia, já no cativeiro. Mas só que Neemias, quando ele perguntou, porque ele sabia da história, ele era descendente de judeu, quando ele perguntou como é que está lá, o relatório não foi bom. O relatório foi o seguinte: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Essa foi a notícia. Estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Essa foi a notícia. Passaram todos esses anos e ninguém nada fez. Estava em ruínas, o povo em miséria, em desprezo, os muros fendidos e os portões queimados. Agora, qual seria a atitude diante dessa informação? Uma informação triste. Neemias poderia não ter se importado. Por quê? Porque ele poderia ter pensado: eu já nasci aqui, eu nunca morei lá, eu estou muito bem aqui. Aqui nós vimos que Neemias, querido, era um dos homens mais importantes dentro do palácio do rei. Qual era o grau de importância dele? É porque ele era o homem de confiança do rei. Porque o rei só provava qualquer alimento dado pela mão de Neemias. Porque toda a alimentação do rei passava por Neemias. Depois que Neemias provava, era que o rei podia comer. Porque vocês sabem que naquele tempo, como hoje ainda, existiam as tentativas de matar o rei para assumir o lugar. Às vezes dentro do palácio, às vezes no meio da família. Havia essas tentativas. Então Neemias era um homem de confiança do rei. Era copeiro do rei. Ele estava sempre diante do rei. Mas ele teve essa informação. E essa informação, queridos, quando ele ouviu estas palavras de uma notícia tão péssima, ele chorou. Ele lamentou por alguns dias. Mas qual foi a atitude dele? Jejuar e orar perante o Deus dos céus. Foi orar e jejuar. E nós vamos conhecer algumas coisas hoje, para poder entendermos mais um pouco sobre a oração. Logo no ano de 445, Neemias pediu autorização para voltar, para ir a Jerusalém com o terceiro grupo, a fim de reconstruir os muros da cidade. Naqueles dias as cidades elas eram protegidas por muros. Toda cidade importante, ela era protegida por muros, porque os inimigos atacavam. Haviam muitas guerras, muitas dominação territorial. Então as cidades eram protegidas. Porém a cidade de Jerusalém, ela estava desprotegida. Ela estava totalmente entregue, vulnerável e totalmente destruída. Mas Neemias, ele teve uma atitude. Depois de décadas que a cidade estava em ruínas, agora há um homem que vai decidir voltar, ir
para a cidade de Jerusalém, para ser usado por Deus, para realizar essa grande obra. Nesse tempo, queridos, era o 20º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Isso segundo o calendário real. É como foi escrito aqui o livro de Neemias. Agora, Neemias era um homem de oração. E nós vamos caminhar aqui por alguns tópicos que vai nos mostrar quando devemos orar. Quando? Quando é que eu devo orar? A resposta é: eu devo orar antes de fazer qualquer coisa. Você entendeu? Quando eu devo orar antes de fazer qualquer coisa. As notícias de Jerusalém eram ruins. Neemias chorou, ficou triste, ficou de luto, praticamente de luto, jejuou e orou. Mas ele não orou apenas alguns minutos. Ele não orou apenas algumas horas. Às vezes alguém diz assim: já fazem anos que eu oro por uma causa e nada acontece. Mas eu pergunto: quantos minutos do dia você investe em oração por essa causa? Quantos minutos você fica na presença de Deus por esta causa? Isso tem muito a ver. A intimidade. Se eu lhe disser que Neemias ele orou por alguns dias, e esses dias foram dias de contínua oração, de jejum e oração, foram 40 dias orando e jejuando por esta causa, antes de fazer qualquer coisa. Sabe qual é o nosso problema, queridos? É que nós, quando estamos com um problema, nós resolvemos logo querer agir e resolver, antes de falar com Deus. Neemias, ele dá aqui a direção. Ele não falou com ninguém. Ele não levou o problema para ninguém. Primeiro ele levou o problema para a pessoa certa. 40 dias orando e jejuando por esta causa, antes dele falar com o rei Artaxerxes. Viu? Há uma frase que diz: antes de falar de Jesus para alguém, fale desse alguém para Jesus. Então, Neemias já estava apresentando a causa. 40 dias. E aí nós vamos ver nos textos bíblicos do livro que o rei percebeu que havia algo diferente em Neemias. E agora o rei vai perguntar o que é que está acontecendo. Se a gente entendesse, nós iríamos orar mais. Sabe por que nós nos desgastamos tanto com os problemas? Porque nós oramos pouco. Oramos pouco. E por que nós devemos orar? Porque devemos orar. Porque quando nós oramos, nós mostramos que nós dependemos de Deus. A oração, ela mostra que nós dependemos de Deus. A oração, ela mostra que nós não somos autossuficientes, mas dependemos de Deus para tudo. Para tudo. Qual a
mais outro motivo, porque a oração ela alivia a nossa carga. Está pesado? Está doendo? Está sem força? Ore. A oração ela vai te aliviar. A oração, você vai estar diante do psicólogo dos psicólogos. Você está diante do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Quando nós falamos das nossas necessidades, da nossa vida, lançamos as nossas ansiedades, as nossas preocupações aos pés do Senhor, nós nos aliviamos. Experimente. Você vai sair do momento a sós com Deus com outro semblante. Semblante. Olha como uma conversa, ela pode mudar o semblante de alguém. Pode aliviar alguém. E agora eu me lembro nesse momento que nessa semana uma senhora me procurou, nos procurou no trabalho, e ela estava muito aflita, chorando. Ela estava com um grande problema. Era uma avó com uma criança que nasceu mal formada. Ela estava aflita. Ela queria conversar com alguém para saber qual seria a conduta que ia acontecer. E ela disse: olha, amanhã você venha que eu vou lhe colocar para falar com a pessoa que vai lhe explicar tudo. Pode vir. No outro dia ela foi e deu tudo certo. E eu percebi que quando ela saiu daquela sala, que ela havia falado com aquele profissional que explicou tudo para ela, ela saiu com outro semblante. Ela saiu aliviada. Aí no outro dia ela trouxe um bolo muito gostoso para nós, de gratidão. A gente repartiu com todos os profissionais que estavam trabalhando. O que é que eu quero dizer? Vai para os pés do Senhor. Te alivia através da oração perante Ele. A oração alivia a nossa carga. As más notícias perturbou a Neemias. Esse tratou de encontrar-se com o coração de Deus através da oração. Chorou pelas ruínas, mas não se limitou em ficar de luto ou a gemer. Atitude não é apenas se desesperar, chorar e lamentar, mas é buscar a Deus, porque Ele vai te dar uma direção certa. Levou o problema a quem poderia resolver? A Deus. Mas por que eu devo orar? Porque a oração, ela libera o poder de Deus. A oração, ela libera o poder de Deus. A oração feita com fé. Quando você ora com fé, diante do Deus que tudo pode fazer, a oração ela é a chave que abre a porta e libera o poder de Deus. Libera a resposta de Deus sobre a tua vida. Jeremias 33, versículo 3, nos traz essa base. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Queridos, quantas vezes nós estamos no escuro, não é? Quantas vezes nós estamos sem enxergar
uma saída. Sem perceber. Mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele responde. E mais, Ele vai abrir os teus olhos. Ele vai te revelar, anunciar, te mostrar coisas que tu não sabia. E aí você vai pensar, mas como eu não havia pensado nessa solução? Você nunca ia enxergar até que você ore. A partir do momento que você clama ao Senhor, que tudo pode fazer, Ele vai responder. E vai te revelar, te anunciar coisas grandes. Coisas grandes. Eu conheci e gosto muito de ler e de acompanhar um pastor norte-americano, que ele é um homem de grande intimidade com Deus. E através dessa intimidade, Deus anunciava e revelava a ele coisas grandes. E essas coisas grandes levaram ele a lugares altos, a galgar coisas grandes também. Porque o Senhor o mostrava, o entregava, o revelava. Através da intimidade, através do clamor. Quando colocamos Deus nos nossos projetos, o impossível vai acontecer. Agora, como devemos orar? Como devemos orar? Primeira coisa, conhecendo a pessoa que ora, conhecemos a pessoa pelo tipo de oração que ela faz. Cuidado quando você for orar. A palavra de Deus diz que há aqueles que oram, que pedem e não recebem porque pede mal. Porque não sabe orar, não sabe se colocar na presença de Deus. O modelo que eu lhes dou é o Pai Nosso. Toda oração, querido, ela tem que ser direcionada ao Pai Celestial. Mas você deve saber como orar. Como se colocar na presença da autoridade absoluta, única e verdadeira, grande e poderoso, que tem todo o domínio e o poder. Esse é Deus. E muitas vezes nós não sabemos nem entrar na presença dele. Existem as orações, os modelos de oração. E a gente conhece muitas vezes, e Deus conhece muito mais, pelo tipo de oração. Aquela oração que é uma verdadeira gravação. Parece mais uma reza decorada. Orações egoístas é quando eu só penso em mim. Eu só peço para mim. Aquela oração que é uma lista de pedidos. Parece a lista de compra. A lista de pedido. Já chega diante de Deus, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, me faz isso, me faz aquilo, me dá isso. Meu Deus. E há também aquelas orações impressionantes. Que aquelas orações que a pessoa quer usar uma linguagem que impressiona. Que é uma coisa assim, fora do comum. Que ele quer mais se vangloriar do que adorar. Então, existem orações como essas que eu falei, que é fruto de um coração arrogante, cheio de orgulho. Orações, elas dizem muito a respeito da pessoa que ora. Agora, quando nós lemos a oração de Neemias, a gente vê um modelo de oração de um homem que se humilha na presença de Deus.
de um homem que se coloca igualmente ao povo. Será que Neemias, nesse tempo, queridos, haviam passado 141 anos depois do cativeiro? Neemias não havia fazido parte dos pecados dos seus antepassados, mas era um pecador, e nós vamos ver isso lá na frente. Mas ele poderia dizer: não, eu não fiz parte disso, eu nem estava lá, não foi eu que pequei, foram eles. Não, mas ele vai se colocar no meio também. Ele vai se humilhar perante o Deus Criador de tudo. Agora, quando você orar, pergunte a você mesmo: por que Deus responderia a minha oração? Qual é o propósito do que você pede? Por que você está pedindo isso? Por que Deus deveria responder a sua oração? Porque você pode pedir: Senhor, me responde, atende o meu clamor, atende a minha oração. Por que você poderia? Você tem respaldo? Então, queridos, o caráter de Deus era a base para Neemias pedir. Primeira coisa, o caráter de Deus. O que o nosso Deus é? Ele é grande. Nós iniciamos este culto cantando 3 louvores lindos que exaltavam a pessoa de Deus. Deus, ele é grande. Você precisa conhecer a posição de Deus. Qual é a posição de Deus e qual é a sua posição? Aonde é que Deus está e aonde é que nós estamos? Ele é temível. O poder de Deus, ele cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus. Neemias entendia tudo isso. Que ele estava orando e jejuando e clamando e falando com Deus, que é todo poderoso e que é fiel para cumprir a sua palavra. Ele dizia: olha, a nossa situação é só confusão. A nossa visão, ela é obscura. O nosso entendimento é confuso, mas o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas. Os acontecimentos, eles fogem do nosso controle, mas o Deus Todo-Poderoso, ele tem o controle de todas as coisas. Então você precisa conhecer o caráter de Deus. Quem Ele é? Ele é o Senhor, o grande Deus, que hoje nós estudamos pela manhã. Legislador, juiz e rei. Ele é soberano, está acima de todas as coisas. Tem o controle sobre as nações e sobre a vida particular de cada ser humano. Ele é aquele que diz: agindo eu, quem impedirá? Aleluia! Então, primeiro nós precisamos conhecer o caráter de um Deus que é amor, que é soberano e que tem todo o poder, que é todo poderoso. Segundo, confissão de pecado, reconhecer que pecou. Quantas pessoas vão para a presença de Deus como o fariseu publicano, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu chegava diante de Deus e dizia: eu não sou como estes demais homens.
eu dou o dízimo, eu oro, eu jejum. Viu? Mas ele não confessava que ele era um miserável pecador, que ele era apenas um religioso, que por trás cometia seus pecados, mas não tinha caráter suficiente para chegar diante de Deus e dizer: eu pequei contra ti, eu sou um pecador e careço da tua misericórdia. Chegava se vangloriando, se exaltando, diferente de Neemias, que confessa o pecado do seu povo e ainda se inclui: eu e a minha família, a minha casa, nós também pecamos contra o Senhor. O publicano dizia: Senhor, eu sou um pecador. Ele não ousava nem levantar os seus olhos, ele estava de cabeça baixa, porque ele não se achava digno nem de olhar para cima. E o Senhor, nessa parábola, ele vai mostrar que ele se agradou daquele que reconheceu que era um miserável pecador, que havia pecado, que havia feito coisas que não agradavam a Deus, mas que estava arrependido, que estava humilhado perante o Senhor. Enquanto o outro se vangloriava e se exaltava do que ele fazia e do que ele era. O Senhor também gosta que a gente seja específico na oração. Específico na oração. O que é que você quer? Há pessoas que oram, ela começa a oração, ela termina a oração e ela não diz nada. Não é isso? Ela não é específica. O Senhor, Ele quer que você seja específico. O que é que você quer? Alguém diz: Deus sabe o que é que eu quero. Aí vai orar e não diz nada. Não é específico. E Deus precisa disso? Precisa. Não é que Ele não saiba, é você que precisa saber. É você que precisa abrir sua boca e declarar. O que é que você quer? Ser específico. Fazer petições concretas. Cuidado com as orações sem sentido. Orações egoístas. Orações que só buscam o interesse próprio. Mas ore buscando aquilo que é de interesse de Deus. Porque quando você ora assim, a bênção passa logo por você. Neemias estava disposto a ir a Jerusalém. Ele declarou a Deus que estava à disposição. À disposição. Do que adianta nós passarmos anos e mais anos orando: Senhor, salva. Senhor, liberta. Senhor, salva. Mas nós não estamos à disposição para ir buscar essas almas perdidas. A cidade estava em ruínas. Os portões estavam queimados, derrubados. O povo estava em miséria. Mas um homem agora aqui, através da oração, ele vai ser avivado, incendiado, cheio, ao ponto dele dizer: eu estou à disposição para ir lá, para resolver este problema. Devemos orar com convicção. É essa oração que Deus responde. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você vai orar,
Você precisa orar com fé, com convicção que você está na presença do soberano Deus, daquele que tudo vê, tudo sabe, mas Ele quer te ouvir, Ele quer sentir, Ele quer que você sinta as batidas do coração dEle. A convicção, orar com convicção. Você conhece a Deus, quem Ele é? Então deve orar cheio de convicção. Se você apresenta ao Senhor uma causa, você tem que entrar na presença dEle com convicção, com inteira certeza de fé. Você crê que Deus é um Deus justo? Um Deus grande? Crer que Ele tem tudo sob o seu controle? Deus quer ouvir esta afirmação de você. Não é apenas você dizer, Ele sabe. Ele sabe. Ele quer ouvir você declarar isso. Quantas vezes nós declaramos perante todos que só o Senhor é Deus? Ele é único. Ele quer ouvir a afirmação que você crê que Ele é um Deus grande, que Ele pode fazer tudo e que Ele pode responder a sua oração. Conheça, reconheça, sem duvidar, quem Ele é. Porque o nosso louvor consiste em nos orgulhar de quem Ele é. Quando nós cantamos, quão grande é o meu Deus. Quando nós cantamos a fidelidade do nosso Deus. Esse tipo de orgulho é santo, porque nós nos orgulhamos de quem Ele é. Aleluia! Oração de confissão. Devemos reconhecer quem somos diante de Deus. Quem você é? Deus meu. Você precisa chegar para Ele e dizer: eu pequei contra Ti. Eu cometi um pecado, um desastre, eu falhei, equivoquei-me. E sou imperfeito. Seja específico. Você já fez essa confissão? Você já chegou para o Senhor? O Espírito Santo já trouxe à tua memória aqueles pecados, aquele pecado específico. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Não é apenas você dizer: Deus perdoa os meus pecados, porque são muitos, né, irmãos? Pecamos por pensamentos, palavras e obras todos os dias, amém? Mas existem pecados específicos que o Espírito Santo, Ele traz à memória. E esse momento é momento de confissão. É momento de chegarmos à presença dEle e dizer: Senhor, eu sou isso, eu fiz isso, mas eu preciso do Teu perdão, Senhor. Seja específico na confissão. Confesse os pecados. E aqueles que você não consegue enxergar, porque você está tão distante, que você não consegue perceber. Há pecados, querido, que nós só enxergamos quando nós chegamos à presença da luz. Quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós conseguimos perceber
que há algo em nós que precisa ser perdoado, limpo e restaurado. Que precisamos pedir ao Senhor: Pai, eu pequei contra ti. Faça que nem fez o filho pródigo. Pai, eu pequei contra ti e já não sou digno de ti. Mas me trata como um dos teus jornaleiros. Porque eu quero estar na tua presença. Eu quero estar perto de ti, Senhor. Eu sei que eu não sou digno, mas me perdoa. E o Senhor vai revelar alguns pecados. Quando você se aproxima da presença dEle, Ele vai começar a te dizer: filho, isso aqui não é para ti. Filha, isso aqui não é para ti. Filha, o teu caminho é esse. É a verdade. É Cristo. Caminha por Ele. Porque grandes coisas eu quero fazer na tua vida. Oração segura. É o que Neemias fez. Você vê que ele confessou os pecados, ele tinha convicção. E a oração dele era segura. Ele vai dizer ao teu povo, Senhor. Ele vai trazer à memória, não que Deus esqueça, mas ele vai usar a palavra. Oração. Você espera que Deus faça realmente o que Ele prometeu? A Deus me prometeu algo na minha vida. Exemplo. Sei quem és. Sei quem sou. Sei que tu disseste. O Senhor disse. Está na palavra. Eu creio. Ponto final. Está na palavra. O Senhor disse. Ponto final. Você só precisa crer. De fato, se Deus disse isso, decide tudo. Crendo ou não, decide tudo. Se Deus disse, está dito. Palavra do Senhor é soberana. E ela se realiza na vida daqueles que são fiéis. Você precisa ter uma oração segura. Senhor, porque a tua palavra diz. Tu disseste que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, tu responderá. Amém? É a palavra. Oração segura. Ore através da palavra. Use a palavra de Deus para trazer à memória o que Ele disse. A palavra do Senhor são as chaves que abrem as respostas para das nossas orações. Tome posse. São apenas 7.000 promessas. 7.000 promessas para a tua vida. Tome posse através da oração, porque já estão ditas na palavra. E você precisa tomar posse disso, para que se materialize na sua vida. Você precisa ser seguro na oração. E a presença de Deus crendo, com fé, com convicção, confessando os seus pecados e tomando posse daquilo que diz respeito a você. É isso. Quando nós oramos por uma causa, a gente já tem que tomar posse da resposta. Você já tem que crer que já é seu. Amém? Já é seu. A resposta, ela já é certa. No ano atrasado, eu falei com o Senhor um assunto que eu já vinha orando há alguns anos por uma causa. Essa causa era salvação, libertação e cura de pessoas do bairro, da rua, daqui de próximo. Senhor, salva. Eu vivi, Senhor, liberta, salva.
Aquilo me incomodava tanto. Doía tanto o meu coração quando eu via aquele cenário de destruição, de bebedeira, de vício. Aquilo me incomodava. Não sei se incomoda vocês, mas me incomoda. E eu orava: Senhor, realiza uma obra. Quando foi um certo dia, esse relato que eu estou falando já é para o quarto ponto: oração de compromisso. Compromisso. Você está orando, mas você também tem que assumir o compromisso. Deus quer agir, mas você precisa assumir o compromisso. E o compromisso é árduo. Muita gente quer muita coisa receber de Deus, mas não quer assumir o compromisso. Eu disse: Senhor, transforma esse lugar. Aí o Senhor bradou dentro de mim e disse: quem vai transformar é você. Eu digo: o quê? O quê, Senhor? Ele disse: quem vai transformar é você. Eu digo: pois então me confia, que eu farei. Passei um mês, orei menos do que Neemias, um mês. Todo dia, mas era todo dia. Sabe quando uma criança quer uma coisa? Sabe? Todo dia eu estava na presença de Deus, orando. Passei um mês orando. Quando foi um dia, eu estava saindo da oração da madrugada, 6 horas. O Senhor me respondeu. E me confiou. E eu transformei. O compromisso. Tome posse, são apenas 7.000 promessas de Deus para a tua vida. Diga: Senhor, eu estou disposta a fazer parte disso. O que você quer? Você está disposto e disposta a fazer parte disso? Do que Deus vai realizar? Daquilo que Deus quer fazer na tua vida e que você quer que Ele faça? Você está disposta a fazer parte? A assumir o compromisso? Eu quero fazer parte disso, da solução desse problema. Usa-me, Senhor. Comprometo-me a fazer a tua obra. O que está no teu coração, ó Deus? O que é que Deus mais quer que a gente faça? A não ser a obra dele. Tudo vai cessar. Uma vida sem resultado é porque é uma vida que não está na presença de Deus em oração. Se nós queremos resultados, nós precisamos orar mais. Às vezes nós queremos confiar mais nos nossos esforços. Está diante do problema, a gente já quer partir para cima para resolver na força do nosso braço. E o Senhor tem me dito muito esses dias: não é com a força do teu braço, sou eu que realizo. Busca mais a minha presença. Quando nós buscamos a presença de Deus, as coisas se tornam mais suaves. Tudo fica mais leve, mais suave. Tempo a sós com Deus. Quantas horas, quantos minutos no dia você tira para estar a sós com Deus? Qual é o grau de intimidade seu e Deus em oração? Um caminhar pessoal e diário com devoção perante o Senhor nos empurrará, nos levará a uma vida de vitória, de maiores testemunhos, de maiores respostas de oração. Desenvolva sua vida de oração. Aprenda a orar como Neemias, e você vai ver as portas do céu se abrirem sobre a sua vida. Você vai ver que aquilo que está travado, difícil, vai se abrir.
Quando Neemias chegou perante o rei Artaxerxes, o rei disse: Neemias, o que é que tu tem? O que é que tá acontecendo? Eu percebo que o teu semblante está descaído, tu está triste. Aí Neemias foi falar: ó rei, a minha cidade, Jerusalém, está destruída. O meu povo está em pobreza, está em miséria. Os portões queimados e derrubados, os muros fendidos. Rei, eu quero ir lá. Eu quero que você me autorize. Me dê tantos dias para que eu vá lá realizar esta obra. Eu preciso de madeira, eu preciso de todo o material. Meu irmão, depois de 40 dias de jejum e oração, o homem deu foi tudo. Aleluia! O homem deu foi tudo. E Neemias foi. E foi a obra mais rápida, impressionante que já houve. Houve perseguição, houve tudo, mas ele não parou. Ele disse: eu estou ocupado em uma grande obra. Ele reconstruiu os muros, colocou os portões, fez a grande obra e se tornou um grande líder para a glória de Deus Pai. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.